Fala, Sentinela, paz de Jesus, no amor de Maria. O que fazer antes da confissão? Um dia de hoje nós vamos falar sobre isso. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade Unos. É uma grande alegria ter você aqui no meu canal. Meu irmão, minha irmã, vamos lá. O que nós devemos fazer antes da confissão? Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa da confissão, você precisa ter uma matéria. A matéria do arrependimento. Se você cometeu um pecado, você tem que se arrepender dele. Não dá para fazer uma confissão se você não está arrependido. Por exemplo, tem que ser arrependido completamente de todo o pecado. Todos os pecados. Então, não é tipo, me arrependi desse, mas desse não. Tá? É que nem eu falar pra você assim, eu me arrependi de te dar o soco, mas não me arrependi de te dar o tapa na tua cara. Entende? Não dá. Não existe isso. Você tem que se arrepender de todos os pecados. Então, eu cometi 5 pecados, eu tenho que me arrepender dos 5 pecados. Completamente. Tá? E tem que ser um arrependimento de verdade. Eu me arrependo muito do que eu fiz. Tá? Então, começa por aqui. Depois que você se arrependeu desse pecado, faça um exame de consciência. Né? Faça um exame de consciência. Então você vai usar os 10 mandamentos, os deveres de Estado, né? Então, por exemplo, seu papel como pai, como filho, como profissional, como consagrado. Se você é um padre ou um bispo, você vai fazer seu exame de consciência, tá? Com relação ao seu estado de vida e também os mandamentos da igreja e de Deus, ok? Você vai falar também, você vai fazer um exame de consciência nas 3 áreas. O exame de consciência com Deus, tá? Por exemplo, ter faltado à missa, não ter rezado, blasfemado contra Deus, reclamado contra Deus. Você vai ver com o próximo, né? Eu tenho falado mal de alguém, tenho nutrido ódio contra alguém e consigo mesmo, né? Eu tenho caído em impurezas, tenho sido guloso, tenho usado desordenadamente a internet, ou tenho tomado muito álcool, né? Tenho sido orgulhoso. Então você vai ter esse caminho, você vai ter um momento de exame de consciência, tá? E aí vem a contrição, que é aquilo que eu falei do arrependimento. Eu falei primeiro do arrependimento, para depois voltar aqui no arrependimento de novo. Por quê? O mais importante antes de uma confissão é o arrependimento. Não adianta você fazer um exame de consciência e não se arrepender. Ok? Você tem que se arrepender. Senão não tem confissão. Senão sua confissão não é válida. Ok? Ok. Depois que você se arrepende, ou depois que você faz o exame de consciência, você vai fazer um momento de contrição, que é o arrependimento, e um propósito. Ok? Então, a contrição é o arrependimento, que é o ato mais importante do penitente. Sem arrependimento, a confissão é inválida. Nós temos, por exemplo, uma contrição perfeita e uma contrição imperfeita. A contrição perfeita é por causa de Deus, por causa que eu amo a Deus e me arrependo de ter pecado por ter ofendido a Deus. Tá? Não é por medo do inferno, não é por mais nada. É porque eu feri o amor de Deus. Ok? A contrição imperfeita, ela já acontece por um motivo imperfeito, que é o medo do inferno, o medo do castigo. Ok? Ela é válida, mas ela não é perfeita. Ela não tem o mesmo efeito espiritual que a contrição perfeita tem. Tá bom? Outra coisa, nós temos que ter um segundo passo, que é o propósito de emenda. Então, se você roubou, você tem que devolver. Mesmo que a pessoa não fique sabendo, tá? Inclusive, pede-se que a pessoa não fique sabendo que você devolveu, tá? Que você roubou. Então, se você roubou, você devolva, tá? Outra coisa, também, é tomar uma resolução firme e sincera de nunca mais voltar a pecar. De lutar contra o pecado e nunca mais voltar a pecar. Tá bom? E o foco tem que ser na raiz do problema. Qual é o pecado? Tá, então tem que ser na raiz. Se eu estou
preguiçoso, não estou rezando, eu vou começar a rezar todos os dias. Ok? Outra coisa que é importante também são as regras práticas para o confessionário. Tá bom? Então, primeiro, a integridade. Você deve confessar todos os pecados mortais que você se lembrar. Todos. Se cometer um pecado grave, a confissão se torna inválida. Ok? Se você esqueceu, beleza, você não, sem você querer, né? Se você esqueceu sem querer, não se preocupa. Mas você é obrigado a confessar na próxima vez que você for se confessar. Ok? Outra coisa. Clareza e brevidade. Seja claro. Fale, padre, eu pequei contra... Não fale, padre, eu pequei contra o sexto mandamento. Fale, padre. Porque, por exemplo, o sexto mandamento tem várias coisas. Tem masturbação, tem pornografia, tem sexo com a namorada, tem sexo oral, né? Tem sexo com pessoas do mesmo sexo. Tudo isso daí é sexto mandamento. Mas você tem que chegar. Padre, eu cometi pecado contra a castidade masturbando. Pronto. Padre já vai saber qual que é o seu pecado. Já é suficiente. Não precisa entrar em detalhes, ok? Não entre em detalhes, mas seja claro para o padre entender e seja breve. Então, não fale, padre, eu cometi o pecado de masturbação porque aconteceu isso, aquilo. O padre não precisa saber. Fale, padre, eu caí o pecado de masturbação. E fale quantas vezes, ok? Caiu no pecado da masturbação 5 vezes. Tá? Então, é importante que ele saiba. Se você não sabe quantas vezes, você eu caí uma vez por dia durante um mês. Entendeu? É importante. Outra coisa, tem a humildade. Tá? Quando o padre te der a confissão dos seus pecados, né? Te der a absolução, seja humilde. Ok? Escute o que o padre te disser. Tá bom? E quarto, escute a penitência. O padre vai te dar uma penitência, né? Fala assim, ó, faça tal coisa, reze uma Ave Maria, né? Reze um terço, né? Faça um momento de adoração, faça um jejum. Então ele pode te dar uma penitência. Se ele não te der penitência, você não precisa pagar nenhuma penitência. Mas se ele te der uma penitência, cumpra a penitência. Tá bom? É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo aqui depois para a gente poder ajudar vocês, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus e tchau, tchau.